Endrick, Vitor Roque, Estevão, Lohan, esses são alguns nomes de promessas e esperanças de futuros craques da seleção brasileira, que podem se juntar a Rodrigo, Vini Júnior e Paquetá na prateleira das últimas promessas que deram certo, mas em uma seleção que se acostumou com nomes como Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Rivaldo. A atual geração, com essa mídia excessiva, tudo vira highlight e edit com milhões de likes na internet. Jogadores se preocupam mais em aparecer com dancinhas de TikTok, com chuteira colorida e o corte de cabelo, transforma o que a seleção brasileira já foi um dia, e essa geração parece completamente fraca, principalmente para os mais velhos, aqueles que vivenciaram os momentos de glória da seleção brasileira, como a Copa do Mundo de 94 e a de 2002, com shows e partidas mágicas da dupla Romário e Bebeto, e depois Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Ronaldinho. Olhar para essa seleção atual e as promessas do futebol brasileiro atuais chega a ser uma ofensa, mas e se eu te disser que talvez você esteja errado e que os craques que você considera lenda hoje, jogadores intocáveis, quando surgiram não eram tão craques assim? Mas e se eu te disser que essa geração atual pode ser a mais forte de todas desde a Copa de 2002, mais forte até que a poderosíssima geração de 2006, que tinha Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Roberto Carlos, Adriano Imperador, Cafu, Lúcio e outros? E se eu te provar e te convencer que nós nunca estivemos tão perto do Hexa? Pega sua pipoca, fica até o final desse vídeo e deixa logo o like no começo para fortalecer, beleza? E vem com o Vitinho. Mostra a tua fraqueza, Brasil. Chegaram de novo! Chegaram de novo o gol! Alemanha! Gol da Alemanha! O Brasil acabou de passar pelo maior período de seca na produção de futuros craques de toda a história. Nos anos 90 e 2000 tivemos a geração abençoada com o surgimento de lendas como Ronaldo e Rivaldo em 1993, Ronaldinho em 97, Adriano em 2000 e Kaká em 2001, Robinho em 2002, e depois disso parece que a fábrica fechou, Deus pegou a torneirinha de craque lá e ó, fechou, falou ó, não vai sair mais nenhum craque, tá desbalanceado demais esse servidor aqui, ó, os caras parecem que tá de hack, vamos dar uma diminuída. Campeão em 94 e 98, finalista em 2002, campeão de novo, os caras já tem 5, tá descendo só carta lendária aí, ó, os caras vai ficar apelão demais, pô. Vamos dar uma fechadinha nessa torneirinha, agora vai descer só carta ouro, vamos mandar aqui, ó, os anjos, manda um Leandro Damião lá pra baixo, um Fred, um Dante, tá bom, um Renan Lodge, um Emerson Royal, pra que mais? Vamos dar uma segurada na seleção aí, pai. Se prepara aí, vai ser só sofrimento agora pro Brasil. Esses talentos dos anos 90 e 2000, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká e os outros que eu já citei aí, todos esses jogadores desde o surgimento eram apontados como talentos fora da curva e possíveis melhores do mundo. Isso só foi acontecer de novo em 2010 com a explosão e o surgimento do Neymar. Neymar subiu pro profissional em 2009, mas foi em 2010 que deu pra ver mesmo assim o potencial que era o Neymar, né? E de lá pra cá, durante vários anos, não surgiu no Brasil mais nenhum talento geracional, aquele cara que você bate o olho e fala, mano, isso aqui vai marcar uma geração, possível de ser o melhor do mundo e que pudesse acompanhar o Neymar e ajudar a dividir no protagonismo na seleção brasileira. Nós tivemos o Lucas, que surgiu como um craque no São Paulo, fazendo partidas incríveis, todo mundo imaginou que ia vingar e ia virar um super craque, mas quando foi pra Europa, escolheu logo ir pro PSG, pô, o cara é craque, aí logo de cara ele vai pro PSG, é pra tomar fumo mesmo, né, mano? O cara já foi pro cemitério antes de nascer, que viagem, meu amigo. Então aqui o Lucas acabou que passou por vários clubes, depois do PSG veio pro Tottenham, que é outro, que é um PSG inglês. Infelizmente não deu certo nosso querido Lucas. Tivemos o Nilmar, que principalmente depois desse golaço aqui contra o Corinthians, que ele quase ganhou uma estátua lá, ele pega a bola lá do outro lado, os caras tentando arregaçar ele no meio aqui, ó, ninguém pegou o homem. Quando o cara meteu um gol desse aqui, todo mundo falou, mano, isso aqui é gênio, tá surgindo mais um gênio no futebol brasileiro. E o Nilmar até tinha um potencial absurdo, só que devido à explosão dele, sempre teve muitas lesões e acabou que não vingou também. Depois tivemos o Oscar, né, que teve um começo maravilhoso no Inter. Pô, a gente pensou, não, agora a gente tem um 10, um meio armador. Curiosidade, até hoje o Oscar é o cara que mais tem assistência pro Neymar, mano. Você tem uma ideia como o Neymar é solitário na seleção. Então o Oscar aí surgiu como um craque no Inter e principalmente quando ele chegou no Chelsea, ele chegou destruindo. Todo mundo pensou, poxa, agora surgiu mais um craque na seleção. Só que o Oscar também não vingou. E o Oscar é daquele cara que a gente, tipo assim, pensava que ele seria um excelente, um ótimo, muito bom jogador. Mas todo mundo sabia que ele não tava no nível do Neymar, por exemplo, né? Então aí o Brasil carente de talentos, assim, durante vários
vários anos. E até mesmo essa lenda aqui, ó, Douglas Costa, todo mundo esperava que ele pudesse acompanhar o Neymar jogando na ponta oposta. O Douglas Costa era muito criativo, jogava muito, né? Jogava muito, é muito habilidoso, muito explosivo, e essa explosão é tão grande que nem os músculos dele acompanham e acaba que lesiona o tempo todo. E aí o Douglas Costa também não vingou. Vou cometer um crime futebolístico agora, mas você vai me perdoar. Vamos comparar Romário e Endrick quando surgiram como exemplo. Romário subiu ao profissional do Vasco em 1985 com 19 anos. Na sua primeira temporada como profissional, Romário fez 39 jogos e 24 gols. Já o Endrick subiu pro profissional muito mais novo, com 16 anos, e obviamente são tempos diferentes, né? Hoje os moleques com 17 anos, fimose, pedrinha no peito, já tá subindo pro profissional. Mas o Endrick na temporada 22-23 não foi titular. Na temporada 23-24 também ainda brigava por vaga, depois se consolidou como titular. E agora na temporada de 2024, depois de se firmar como titular, já foi convocado e se tornou o terceiro jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção brasileira, em uma convocação que ninguém discordou, considerando a atual situação da falta de camisa 9. Endrick não só estreou, como fez 3 gols nos primeiros 3 jogos, contra Inglaterra, Espanha e México, em jogos onde ele sempre entrou com pressão absurda. Com 17 anos, Endrick já tem 3 gols pela seleção, e Romário nem tinha estreado como profissional ainda com essa idade, e ele só foi convocado a primeira vez com 20 anos de idade. Endrick agora tem 19 jogos como profissional e 21 gols marcados, mais gols do que jogos. Então Romário aproximadamente fazia 0,61 gols por jogo. Como isso não existe, é um gol a cada 2 jogos mais ou menos. E o Endrick é aproximadamente 1,1 gol por jogo. Então a cada 90 minutos aí mais ou menos o Endrick faz um gol. Então ele tem a média o dobro do Romário praticamente. Então aonde eu quero chegar com isso? Eu tô dizendo que o Endrick é melhor que o Romário? Não, claro que não, porque eu não sou louco. Mas o grande problema da comparação é tanto de jogadores como os das gerações. Se você comparar o Romário, agora que você sabe que ele já ganhou, decidiu uma Copa, esse Endrick é um insulto, é óbvio, eu sei que é loucura, tá ligado? O cara tem que estar chapado. Mas se você comparar começo com começo do Romário com começo do Endrick, dá pra ter um pouco de esperança a mais. Eu não tô dizendo que o Endrick vai se tornar um Romário, mas dá pra ele ganhar uma Copa com a seleção, entendeu? Olhando pro futuro, não é uma loucura imaginar o Endrick chegando numa Copa como um dos melhores atacantes do mundo. Na de 2026 pode ser que não seja, mas na próxima, hoje, não se vê ninguém capaz de ser mais esse cara do que ele. Tem o Haaland, tem outros centroavantes, mas nas próximas gerações o Endrick vai sim ser um dos nomes favoritos. No dia de hoje, o que a gente projeta é isso. E agora nós chegamos no grande ponto desse vídeo. É por isso que você ficou até aqui. As grandes promessas atuais são o Endrick, que tem tudo para se tornar um craque do futebol mundial. Lohan do Flamengo, que com 17 anos é muito acima da média e já é extremamente cobiçado por gigantes europeus, tem um potencial enorme. E o principal deles, que atualmente para mim é o mais diferenciado ao lado do Endrick, Estevão do Palmeiras. Confesso que quando ele surgiu eu não tinha nenhuma expectativa em cima desse moleque, pra mim era só mais uma forçação da mídia, mas depois que eu comecei a acompanhar os últimos jogos dele no Palmeiras, é impossível negar o talento acima da média desse moleque, mano. Ele dribla como se não fosse nada, e vocês não vão ver eu falando isso de qualquer um que surge. Por exemplo, o Vitor Roque. Não tô dizendo que ele é qualquer um, mas o Vitor Roque é um excelente centroavante. Pode ser um 9 monstro, pode, mas ele não tem um talento acima da média, muito acima da média. Ele vai ser um excelente centroavante. Agora o Estevão, desde o surgimento do Neymar, eu não vejo alguém com tanta habilidade técnica, irmão. Ele dribla como se não fosse nada. Até o Vinícius Júnior, quando surgiu, driblava bem, mas no Flamengo ninguém imaginava que ele ia virar o que ele virou no Real Madrid. Ele tinha muito talento, mas o Estevão, irmão, o Estevão, pelo que ele tá apresentando aí, ele tá acima do Rodrigo quando surgiu no Santos. É um talento absurdo. E eu não tenho medo nenhum de afirmar que tá surgindo um craque geracional no futebol brasileiro. E aonde eu quero chegar com isso? O Brasil vive atualmente o maior momento de surgimento de futuros craques dos últimos 20 anos. E eu posso provar. Na Copa de 2006, os principais nomes eram Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Adriano. E essa foi a última das grandes formações da seleção brasileira. No papel, pra muitos, essa foi a seleção mais apelona de todas, e eu concordo, no papel não tinha como perder a Copa. E essa das que eu vou mostrar agora é a única que cabe discussão. Porém, hoje, como já passou, se a gente olhar pra trás, podemos ver que o quarteto mágico Ronaldo, Ronaldinho, Adriano e Kaká não tava tão mágico assim. Tinha um Ronaldo em início de declínio, com 30 anos de idade no Milan. Na temporada da Copa ele fez 20 jogos apenas e 7 gols, tanto é que apenas 3 temporadas
depois ele já estava completamente acima do peso, se tratando da lesão e jogando aqui no Brasil. Ronaldinho, em início de declínio também. Depois da bola de ouro, o R10 resolveu dibrar até os treinos, né? Foi flagrado muitas vezes na noite. 2 anos depois foi pro Milan e nunca mais foi o mesmo. Tanto que com 30 anos na Copa de 2010, ele nem foi convocado. O Dunga foi tirado pra burra aí, todo mundo ficou puto, inclusive eu, mas não dá pra negar que ele não foi convocado. O Kaká tava vivendo uma fase maravilhosa, mas foi eleito o melhor do mundo no ano seguinte, em 2007. Então, mesmo que fosse craque, ainda não tava no seu auge, né? O auge dele foi no ano seguinte, mas já tava muito bem. E Adriano, que vinha da Copa América e das Confederações como melhor jogador, melhor atacante e artilheiro, mas logo se iniciou o declínio também e 3 temporadas depois ele já estava de volta jogando no Brasil, aqui no Flamengo, com 27 anos apenas. Então era um quarteto mágico, com certeza, mas estava perdendo, já começando a perder a magia. Dava para ganhar a Copa? Sem dúvidas. Foi a melhor geração dos últimos anos todos, né? Não tem o que falar. Mas sabendo do que a gente sabe agora, dá para entender mais ou menos, né, como que essa seleção não ganhou a Copa. Em 2006 a seleção foi eliminada para a França nas quartas e depois dessa safra aí foi só ladeira abaixo. Agora você vai acompanhar o declínio das gerações da fabricação de craques no futebol brasileiro. De 2006 a gente viveu o ápice e aí quando você chega no topo, meu amigo, manter já é difícil, o mais fácil é cair. E foi isso que aconteceu com a seleção brasileira. Em 2010 os principais nomes eram Robinho e Kaká, numa mescla com vários jogadores experientes como Lúcio, que tinha 32, Juan com 31, Kaká em baixa no Real Madrid. Era uma boa seleção, Luiz Fabiano estava em ótima fase, mas não deu, ficamos para a Holanda. Como eu disse, se você olhar a seleção de 2006 para 2010, você vai ver o Lúcio, caras muito mais velhos, né? Então já começando a entrar ali no fim da carreira e um declínio absurdo de craques. Então você tem como craques internacionais ali mesmo só o Kaká e o Robinho. E era uma seleção que poderia estar bem mais forte, né? Não era para precisar de renovação nessa Copa, porque o Ronaldinho ainda era para estar jogando, porque ele só tinha 30 anos. Adriano Imperador era para estar no auge dele, porque ele ainda tinha 28 anos na Copa de 2010. E pela temporada que ele fez em 2009, ele poderia até ser convocado quando ele estava no Flamengo, mas ele voltou para Roma e ficou sem jogar. E o Ronaldo Fenômeno já tinha 34, então vamos tirar ele da lista aí, né? 34 anos, o cara já não tem mais obrigação de jogar uma Copa do Mundo. E aí, em 2014, que começa a desgraceira. Só de ver essa foto aqui me dá medo, não tenho o que falar, 7-1 foi pouco. E de 2006 a 2014 foi só queda de talentos, foi uma ladeira abaixo de talentos. Em 2018 começou a melhorar, mas não era nenhuma grande seleção. Porém, em 2018 era meio que impossível não melhorar, porque a 2014 pra mim foi o fundo do poço, só tinha como subir, né? Então 2018 deu uma melhorada. Não era aquela grande seleção, mas tava ok. Mas é ruim, era ruim ainda. E em 2022 finalmente chegamos a uma boa geração, onde todos acreditavam que poderia ganhar e realmente poderia. Na Copa de 2022 a gente tinha o Vinícius Júnior no auge, Rodrigo jogando muito também no auge, Neymar numa boa idade ali, começou a temporada destruindo, e a gente tinha um sistema defensivo bom, até porque o Tite tomava pouquíssimos gols, então dava pra acreditar que a gente ia ganhar, e realmente a gente poderia, né? Os 4 minutos doeram tanto, porque todo mundo acreditava que era uma seleção que realmente poderia ser campeã, e olhando até hoje dava, por isso que dói tanto. Nossa, por isso que dói tanto. E foi aí, em 2022, 16 anos depois, que nós vemos a seleção ter uma crescente de talentos, né? Em 2006 a gente foi só caindo, em 2010 a gente tava aqui, em 2014 a gente veio pra cá, em 2018 começou a subir, em 2022 a gente chegou aqui, mais ou menos, né? Então, considerando a safra atual com os talentos que estão surgindo, principalmente o Estevão aí, que pra mim é muito diferenciado, a seleção nunca esteve tão perto do Hexa desde 2006. Quando eu falo mais perto do Hexa, é ir mais longe na Copa. Ter um time competitivo que você olha e fala, poxa, dá pra chegar na final, dá pra ganhar. Então nós estamos numa falsa geração de craques? Na minha concepção, depende. Se comparado a 2002, creio que sim. Se comparado a 2006, os craques que tinham lá os nomes, né, também. Porém, eles não ganharam, então tá na mesma que todas as outras, né? Mas se comparado a 2010 pra cá, eu penso que nós não tivemos uma seleção tão boa de crescente de possibilidades há muitos anos. E eu vou finalizar o vídeo com uma polêmica do nada, aleatória, de graça. Se o Neymar surgisse nessa geração, ele ganhava pelo menos uma Copa e 2 bolas de ouro. Vou deixar essa aí, ó. Olha a seleção em 2012, irmão. Olha os caras que o Neymar jogava, mano. Cê é louco, não dá, velho.
Olha essas faces aqui, mano. Isso aqui é uma coisa indignante, velho. Então é isso, galera. Videozinho pra você comer me vendo, beleza? Se você assistiu até aqui, por favor, irmão, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, beleza, mano? Se inscreve aí pra você não perder nenhum videozinho. Quando você vê que é lá o Vitorando Fute, pum, você já clica e assiste, que é vídeo de qualidade, beleza? Deixa sua opinião aí nos comentários também pra gente entender o que você pensa sobre essa geração. Falou? É nóis, tamo junto, um abraço, tchau!